Meus caros, nessa oportunidade, fazer uma reflexão acerca da partida dos salvos, acerca da recolhida por parte de Deus dos seus santos. Salmos 116, versículo 15, que nos diz: Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Isto na tradução Almeida. Já na nova versão, olha o que nos diz. Salmos 116, versículo 15. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Ou seja, em outras palavras, o Senhor sente. Já na Almeida nos diz que é preciosa a vista do Senhor, que Ele se agrada. Eu diria que é um misto de felicidade como de consternação, pelo fato de que a pessoa que se vai deixa, obviamente, seus familiares, e esses ficam enlutados, e esses ficam consternados, entristecidos com a partida do seu ente querido, da pessoa que muitos admiravam, da própria família, patriarca, matriarca, pai, mãe, avô, avó. Recentemente eu coloquei no canal uma homenagem a uma pessoa bastante especial que eu acabei conhecendo há pouco tempo, um pouco mais de um ano, e que me fez lembrar da minha saudosa vovó. Para quem não sabe, até eu tinha colocado aqui no canal também o áudio no qual eu e minha avó falávamos sobre a vinda de Cristo. A minha avó ali já é falecida há 6 anos e ela muito me ensinou. E esta vovó, que eu falei que era a segunda vovó, foi por afeição, por amor, que vem a ser, na realidade, a avó da minha esposa atualmente. E tantas coisas que tinha nessa avó, que eram parecidas a, obviamente, minha avó consanguínea, tinha muita semelhança. O próprio trato, o amor, o carinho. E do mesmo modo, como se fosse a minha avó consanguínea, eu senti muito a morte dela. Até porque eu sou uma pessoa bastante emotiva. Então, eu pus a própria homenagem no canal, exatamente porque fazia parte da minha vida, fez parte da minha vida. E até achava que não ia partir. Estive recentemente em sua casa, orei a Deus, e algo me dizia que ela poderia viver um pouco mais. No entanto, não eram os desígnios de Deus. Teve uma série de outras coisas, possivelmente, se for analisar até erro médico, mas isso eu vou deixar de lado. Eu quero fazer, portanto, a reflexão, não só por conta desse caso, mas para todos aqueles que, porventura, têm sofrido ou estão a sofrer e irão sofrer um pouco com a morte, a partida de algum ente querido. O Espírito Santo de Deus é o único que pode nos consolar nesse momento difícil. É o único que pode nos ajudar a esquecer, a desapegar-se. A minha avó dizia que o tempo daria conta de nos ajudar. Ou seja, quando vai passando o tempo, vai passando um pouco também aquele apego. O tempo ajuda nesse sentido. Jesus, certa feita, disse que deixai os mortos enterrar os seus mortos. Palavra forte, é verdade, mas tem um fundo de reflexão muito interessante, que é o seguinte: nós não nos apegar com a morte
mesmo que seja o nosso ente querido, não ficarmos melancólicos, depressivos, lutar, porque a vida segue, o sol continua, a vida continua. A carreira da pessoa se foi, findou. A vida da pessoa foi-se. Eu cito novamente o que a avó me dizia, já até me preparando para a partida dela, porque ela sabia que eu era muito apegado a ela pelo fato dela ter me criado, que assim como uma flor, ela nasce bonita, frondosa, florida, desabrocha aquela flor maravilhosa, vem lá o beija-flor, os animais, bem bastante bonita no jardim. Depois de um tempo ela murcha, ela cai, ele começa a cair as pétalas, fica murchando, cai e é finito. A avó dizia que a vida do ser humano é que nem uma flor. E é verdade, é o ciclo natural da vida. Não podemos mudar isto. Nascemos, crescemos e morremos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E uma das aflições que nós temos nesse mundo é exatamente perder alguém. É claro que às vezes a gente perde e ganha. Nascem filhos, ou vem novas gerações, e com isto a gente consegue viver um pouco. Mas fato é que ninguém vai ficar aqui para sempre. Um dia todos nós vamos descer a tumba fria, ou entrar dentro de uma gaveta, enfim, ou virá a vinda de Cristo, mas a gente não sabe o dia e a hora. São palavras bastante fortes, mas são verdades. Às vezes palavras não adiantam nesse momento de dor, mas você ter fé, você acreditar que Deus dará vitória, que você tem uma vida eterna para escolher nos céus, obviamente, que você tem um corpo, uma alma e um espírito, que o corpo ali se acaba, volta ao pó, que o espírito volta a Deus, porque Ele que deu fôlego de vida, Ele que soprou o fôlego nas nossas narinas, e a alma tem dois destinos, morte, a de eterna, sendo lançada no lago de fogo, que é exatamente o lago de fogo, que a gente chama de inferno, e paraíso de Deus. Obviamente que quem vai julgar é Deus, e Deus é que sabe, assim como a pessoa que parte, que foram para o céu, se essas pessoas foram para o céu ou não, não cabe nós julgar nesse sentido. Agora, claro, pelos frutos se conhece as árvores, aqueles que aceitaram a Cristo têm total certeza de serem salvos. Então, o importante nessa vida é nós estarmos com Cristo, andarmos no seu caminho. Preciosa é a vista dele, a partida dos santos, dos salvos. Deus vê com pesar, com sentimento, com entendimento, eu diria. E com toda certeza, Deus contemplará a situação da família, dos filhos, dos netos, que o ente querido deixou. A própria herança, que a Bíblia chega a nos dizer que os filhos são a herança do Senhor, que a prole, que as próximas gerações são herança. Deus há de guardar se aquele patriarca, matriarca, familiar foi temente a Deus. Por outro lado, cabe a reflexão no sentido que a gente não é nada nesse mundo e que nós temos que dar valor às coisas, que não devemos ficar presos a picuinhas, a coisas que realmente não significam nada, que não devemos fazer mal ao próximo, haja vista que nós não somos nada. Todos vamos um dia, querendo ou não, para o mesmo buraco. Então, por isso, quando puder, enquanto tiver tempo, ame seu próximo,
seu ente querido, seu amigo. Diga que ame, faça por onde. E depois que morre, aí já era. Isso não era só minha avó que dizia, praticamente todas as pessoas mais de idade dizem. Depois de morto não adianta fazer mais nada, não adianta comprar um melhor caixão, a melhor cova ou sepulcro, colocar lá buquê e mais buquê de rosas, enfim, de flores, coroas, melhor dizendo. Não adianta, porque o que tem que ser feito é em vida. Então, deixe o seu legado para a pessoa, você que, obviamente, como eu e qualquer um outro, vai um dia partir, e aquela que sabe que o seu ente está para partir ou pode partir a qualquer momento, deixe também alguma coisa, a sua marca para ele levar consigo. Aquele meu neto, aquela minha neta, aquele meu filho, aquela minha filha, de fato me amava. Eu cumpri aqui nessa terra o que era para ser cumprida, a minha missão. Assim como o apóstolo Paulo disse que encerrou a carreira, ele cumpriu tudo e não negou a fé. Que sirva essa pequena reflexão para todos nós. O Senhor ama os seus. Tudo tem, obviamente, o querer de Deus, como eu até citei no caso, que possivelmente pode ter ocorrido algum erro médico, exatamente na vida, ou melhor dizendo, na pessoa dessa vovó, mas também, por outro lado, foi a permissão de Deus. Nós estamos de acordo com o querer e o efetuar dele. Que Deus os abençoe e faça refletir mais acerca, você, obviamente, sendo estimulado a pensar mais sobre. Para encerrar, eu digo: um dia toda lágrima cessará, um dia todo pranto, todo sofrimento, toda humilhação, toda aflição acabará. Hoje você chora a morte do ente querido ou de alguma pessoa que você ame. Amanhã, você não sabe, você pode estar sorrindo, ou ainda, aquilo que eu inclusive quero falar, partindo daqui. E quem estará chorando não é mais você, é outras pessoas que gostavam de você. Porque é assim que acontece. É uma realidade dura? É. Mas parando para analisar, assim como é um mistério nós virmos para esse mundo, nós estarmos vivos, assim é a morte. E como é natural nós nascermos e virmos esse mundo, também é natural irmos para outra dimensão. Tem a ver, se a gente for analisar com o respaldo bíblico, o pecado de Adão e Eva? Tem. Só que aquele que está em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação, está perdoado. O viver é Cristo e morrer o quê? Salvo. E há um tempo determinado por Deus debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de crescer e há tempo de morrer. Aceite. Creia, tenha fé no Senhor. Deixe que o Espírito de Deus te console, te ajude, dê força nesse momento. Inclusive, peço aqui a Deus, em nome de Jesus, que console bastante a família da vovó, aqui citada, a segunda avó minha, que eu vivi esse período com ela como se eu estivesse revivendo outros tempos, como se fosse um revival dos tempos em que a minha avó estava viva e eu conversava com ela. E se tinha admiração de ambos, um para com o outro. Deus abençoe a todos. Creia. O Senhor pode lhe ajudar sim. O Senhor vai lhe ajudar sim. E aceite. Porque Deus é Deus. Hoje você está chorando, amanhã você pode estar sorrindo. E tudo é a vontade de Deus. Considere o dia mau, como diz Salomão, porque serve para
nós refletirmos. Salomão também diz para a gente olhar para a casa do luto, porque ali a gente vê o fim de todas as coisas e a tendência é nós adequarmos a nossa vida à vida da vida, ou à vida das vidas, que é Jesus Cristo, a sua doutrina. Você até ouviu um foguete aí, fogos de artifício. Alguém comemorando porque um partido ganhou, um político ganhou. Mas amanhã pode ser tristeza. Inclusive, é que eu estou falando nisso, nós tivemos, lamentavelmente, ontem, a partida de uma pessoa de uma maneira bastante brutal. Muitos dizem que não tem nada a ver com política, mas querendo ou não, pode ter sido pelo fato deles beberem, curtirem e aí estando fora de si fazendo coisas terríveis. Isso é muito lamentável. Diferente da vovó, que faleceu com 89 anos, morrendo praticamente de causas naturais e sendo recebida nos braços do Pai. Que vale são os bons exemplos, o legado. Pense sobre, eu não quero me estender mais aqui, já estamos com quase 20 minutos. Até mais.